acordou bem feliz, sabe? Com aquela ansiedade. Eu acordei ansiosa, mas porque eu ia pregar, né? Então a gente fica mais ansioso ainda. Mas assim, muitas vezes a gente acorda meio desanimado, não é verdade? Mas eu tenho certeza que neste dia, além de ser o sábado, o dia escolhido por Deus, para o nosso descanso, para o nosso deleite, um dia para a gente se aproximar mais dele uns dos outros, da nossa família. Hoje nós ainda temos a oportunidade de comemorar o Dia Mundial do Jovem Adventista. E como nós somos felizes por fazer parte desse grupo de pessoas, desses jovens que sabem que têm uma missão, que sabem que precisam anunciar Jesus ao mundo. Então que esse possa ser o seu propósito e o meu. Agora eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação, que todos os dias, quando você acorda, você recebe uma notificação no seu celular, escrito assim, ó, parabéns, você acaba de receber mais 24 horas de vida. Todos os dias, você abre seus olhos e chega essa notificação no seu celular. Você acaba de receber mais 24 horas de vida. Até que um dia uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tenho uma proposta. Você vai ganhar 10 milhões de reais. Irmãos, 10 milhões de reais. Logo a pessoa já começa a fazer planos, né? Nossa, como eu gastaria 10 milhões de reais? Não preciso nunca mais trabalhar. Posso deixar o dinheiro paradinho que já ia render. Só que tem uma condição. Você não acordaria. É uma proposta difícil? Você receberia 10 milhões de reais, mas você não ia acordar. É difícil tomar essa decisão ou não? Não. É muito fácil, é muito lógico. Quem em sã consciência ia preferir receber 10 milhões de reais, você não ia mais acordar. Você não ia poder gastar aquele dinheiro, usufruir daquele valor. Então você concorda comigo que acordar, que a sua vida ela vale muito mais que 10 milhões de reais? Então por que tantas vezes nós gastamos o nosso dia, nós perdemos o nosso tempo por muito menos que isso? Muitas vezes nós menosprezamos o nosso dia. A gente acorda e já começa a reclamar. A gente reclama do tempo, a gente reclama da correria, da rotina, do trabalho, a gente reclama do cansaço, a gente reclama do que a gente não tem. A gente menospreza o valor que é ter acordado, que é o valor de estarmos aqui com vida. Então a pergunta não é o que eu faria se eu tivesse 10 milhões de reais, mas sim, o que eu faço com o meu dia, que vale muito mais do que isso. O grande problema é que nós vivemos os nossos dias como se eles fossem descartáveis. Como se a nossa vida, na verdade, ela fosse um rascunho. Sabe, como se fosse ter tempo da gente passar a limpo. Como se fosse ter a oportunidade da gente fazer as escolhas certas, mas o hoje eu posso só levar. Posso só empurrar com a barriga. E aí os dias vão passando, a vida vai passando e a gente decide, olha, depois eu mudo. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu me transformo, né? Depois eu deixo Deus entrar na minha vida e me mudar por completo, depois. Depois eu valorizo as pessoas, depois eu digo eu te amo, depois eu elogio alguém. E nós vamos postergando as coisas que precisavam ser feitas hoje e agora. Porque a verdade, ela é dura. A vida não é um rascunho. As escolhas de hoje, todas as escolhas que você faz no seu dia a dia, por menores que pareçam, elas são decisivas para o seu futuro. Convido os irmãos que abram a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6, nos versos 7 e 8. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que Espírito do Espírito colherá vida eterna. Então esses versos, eles são muito claros. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai o quê? Colher. É aquilo que você vai ter. Não tem como você querer plantar uma vida jogada,
decisões erradas, escolhas erradas, você deixa para lá aquilo que precisava ser feito, a oração, o estudo da Bíblia, e você querer colher o quê? Uma transformação, uma vida cheia de Deus, do Espírito Santo, uma vida próspera, né, em relação à presença de Deus, não bate, não fecha a conta, porque o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não se trata de simples escolhas aleatórias. Você está escolhendo quem você vai se tornar. É por isso que nós precisamos, nessa manhã, eu gostaria de convidar você para refletir sobre como nós corremos o risco de normalizar coisas absurdas. Normalizar pecados que são uma afronta a Deus, que não nos agregam em nada, e nós normalizamos. Quer um exemplo? Nós normalizamos as músicas que possuem letras totalmente pornográficas. Desvalorizam a mulher, o homem, qualquer tipo de sentimento. E nós achamos que não tem problema ouvir aquelas músicas, consumir aquele tipo de conteúdo, sem imaginar o que aquelas músicas fazem com o nosso caráter. Como aquilo influencia a nossa mente, os nossos desejos, o nosso coração. E quando a gente menos percebe, a gente está se comportando da forma daquela música, daquela canção. Os filmes e séries, a gente acha que não tem problema a gente consumir um determinado tipo de conteúdo, né, que a gente sabe que é totalmente contrário aos nossos princípios, às coisas que Deus espera para nós. Nós consumimos diariamente, através de filmes, séries, de redes sociais, conteúdos que nos dizem o quê? Que está tudo bem mentir, que está tudo bem ser violento, que está tudo bem você trair, que está tudo bem você ser homossexual, que não tem problema, porque está tudo normal. Nós normalizamos amizades e relacionamentos que vão totalmente contrários à ordem de Deus. Não se misture os filhos de Deus com os filhos dos homens. Criamos laços, nos relacionamos, criamos famílias completamente desestruturadas. Simplesmente porque eu quero, porque eu achei bonito, porque eu sou feliz com aquela pessoa. Mas é a pessoa que Deus quer para você? Às vezes a gente acha, mas eu não acho uma menina decente, eu não acho uma menina da igreja, eu não acho um homem com caráter. Você espera Deus agir? Ou você quer o seu jeito, as características que você acha ideal? Você precisa tomar cuidado com os seus gostos, porque às vezes eles estão tão assimilados e associados com o mundo, que você procura alguém que se diz cristão, mas que na verdade é uma pessoa mundana. Então, antes de se envolver com alguém, pergunte: essa pessoa, ela vai me ajudar a constituir uma família forte para desestabilizar os planos do maligno? Porque a ideia de família, o jovem adventista, ele namora para isso. Não é para só passar um tempo. Não, ele namora para estruturar, para conhecer se aquela pessoa ela vai ajudar a formar uma família com princípios, de valor. Aquela família que ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Então tenha isso em mente. Nós normalizamos lugares inadequados que o povo de Deus jamais deveria frequentar. Nós normalizamos roupas que, na verdade, nós sabemos que elas revelam, sim, o que a gente cultiva no nosso coração. E aqui é um ponto muito importante, por quê? Porque nós vivemos em uma cultura, em um mundo, um país tão sexualizado, tão sensualizado, que é muito fácil nós nos moldarmos a esse tipo de comportamento. Então, o que é bonito é o que é vulgar, é o que se mostra demais. Mas o povo de Deus, as filhas de Deus, elas precisam ter o cuidado e pensar: Deus aprova? Com essa roupa, eu estou refletindo a Jesus? É muito interessante como sempre o propósito de Deus é unir pessoas com o mesmo objetivo, para que um auxilie o outro. Só que hoje em dia se torna até difícil, porque a cultura, né, assim, o feminismo ele vem crescendo, mas com ideias distorcidas. E então, às vezes, a gente pensa assim, o marido ele não pode opinar na roupa da mulher, senão ele é machista. Quem que o homem acha que é para aconselhar a roupa da mulher? Irmãos, não podemos misturar as coisas, porque há uma beleza singular na pureza. E o casal, a mulher que entende isso, ela se preserva. Porque ela sabe que o homem ele é atraído pelo que ele vê.
Ele é seduzido pelo que ele vê, ele é muito mais visual do que a mulher. Então Satanás, ele é muito astuto, ele programa um estilo de roupas, de conduta que vão o quê? Seduzir, que vão atrair. Quando você menos espera, você está sendo uma pedra de tropeço. Você está influenciando os outros. Então não é careta, não é chatice, não é exagero, é o cuidado da preservação dos princípios cristãos. Nós normalizamos a alimentação errada. O jovem, ele acha que nada nunca vai atingir, né? Que nunca vai chegar uma doença, que eu posso comer de tudo, eu posso beber o que eu quiser. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então tudo que você faz, tudo que você se alimenta tem que ser para a honra e glória dele. Nós normalizamos comportamentos, atitudes inadequadas, que impedem, criam um bloqueio para que as pessoas vejam o Deus que nós servimos. Se há contradição, as pessoas se afastam. Se você fala algo, mas vive diferente, você perde credibilidade. E é isso que Satanás quer fazer com você. Então nós precisamos nos atentar para as pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que definem quem nós somos. A grande questão, irmãos, é que nós normalizamos todas essas coisas, todos esses pecados, porque é difícil nos posicionarmos. Muitos jovens, ele têm medo de se posicionar, porque a partir do momento que você se posiciona, gera preconceito, gera zombaria, bullying. Na minha época não existia essa palavra bullying, né? Mas todo mundo sempre sofreu bullying, gente. Na minha época, no ensino médio, eu, a Daiane, a Cília e a Carol, a gente estudava junto. E aí vocês pensam, né? A gente sempre era convidado para as festinhas, e a gente ia. Não. Só que a gente ficava com raiva, que a gente queria ir. A gente também já errou, né? Mas se a gente tivesse a sabedoria que Deus, né, vai nos dando, que a gente tem com o tempo, a gente tem tanta oportunidade. Vocês que estão ainda na escola, que vão passar para uma faculdade, vocês têm tanta oportunidade de mostrar Deus para aquelas pessoas, para aqueles jovens. Só que, às vezes, o que nos impede é uma necessidade ridícula de ser aceito. A gente quer ser aceito pela maioria. A gente quer ser bem visto por pessoas que não agregam em nada na nossa vida. Mas, apesar de muitas vezes a gente olhar para o mundo e parecer que não tem jovens se posicionando, que está todo mundo só seguindo o fluxo, só seguindo a maioria, há sim pessoas que Deus tem preservado, pessoas que Deus tem trabalhado, que têm se posicionado ao lado da verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos relatos de jovens que não tiveram medo de se posicionar. Um exemplo, né, que todo mundo já conhece é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o que me chama muita atenção nessa história é que esses jovens, eles foram levados para a Babilônia, eles eram adolescentes. Eles não tinham ainda, assim, totalmente, né, eles não eram adultos já com um caráter todo formado, todo estruturado. Não, eles eram adolescentes, com os hormônios à flor da pele. E eles foram arrancados dos seus lares, arrastados para um lugar que os influenciava a todo instante, que os pressionava, um lugar que eles tentavam moldar quem eles eram. Até que esses jovens, eles se deparam diante de um momento decisivo. O rei, ele ergue uma estátua e ele ordena que ao som da música, que todos ali presentes deveriam que se curvar em adoração àquela estátua. Adoração a ele, né, ao próprio rei. E então todos se reúnem, imagina aquela multidão de pessoas que você olha ao redor, você nem consegue contar. E todos, quando a música para, eles se curvam. Mas espera aí, que isso? Tem 3 pessoas que não se ajoelharam, será que eles não ouviram? Espera aí, será que eles não entenderam que tem que ajoelhar? Logo isso chega no ouvido dos reis, né? E ele chama os jovens, pergunta o que aconteceu e fala, olha, vocês vão ter mais uma oportunidade. Eu vou pedir que a orquestra toque de novo, que a música toque, e quando tocar, você deve se ajoelhar. Caso contrário, vocês vão ser lançados na fornalha. Agora vocês entenderam bem? Mas diante de toda aquela pressão, que a gente não faz ideia, o que eles dizem? Em nossas palavras, eles dizem, hey, não precisa perder seu tempo, né? Pedindo para eles tocarem de novo, porque a gente não vai se curvar. Nós não vamos adorar porque nós adoramos ao único Deus vivo,
verdadeiro. E se Ele quiser nos salvar, Ele vai salvar. Mas se Ele não quiser, tudo bem, a gente vai morrer. Mas a nossa fé, ela é inegociável. Aqueles jovens, eles entenderam que não existe rascunho da fé. Que aquele momento, aquela escolha, estava definindo quem eles eram. E então o rei se enfurece. Ele pede que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Ele pede que os soldados mais fortes lancem aqueles jovens na fornalha. Quando eles se aproximam, eles mesmos são queimados, são mortos. Mas aqueles jovens são lançados na fornalha e o que acontece? Nada. Eles simplesmente continuam andando de um lado para o outro, tranquilo. Mas algo chama a atenção. Peraí, quantos foram lançados? 1, 2, 3, mas eu estou vendo 4. O próprio Deus se faz presente, Jesus desce e fica ali no meio daqueles jovens. E sabe o que eu entendo com isso? Que vale a pena ser fiel. Porque quando um jovem, quando uma pessoa, ela decide que a sua fé é inegociável, Deus se faz presente. Deus ajuda aquela pessoa a se posicionar ao lado dele. Amém, irmãos? Você não concorda comigo que aqueles jovens, eles poderiam ter tentado justificar, negociar com Deus? Olha, Senhor, nós estamos aqui num lugar que não é a nossa casa, a gente já foi levado aqui para a força, a gente sofre tanta perseguição. O Senhor não quer que a gente morre, não, o Senhor quer o quê? Que o Senhor quer vida para nós. Então a gente vai só aqui, ó, a gente vai só curvar um pouquinho, mas o nosso coração não, nosso coração o Senhor sabe que é teu. Irmãos, quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente quer negociar o nosso pecado com Deus? Olha, Senhor, eu vou continuar desse jeito, porque se eu mudar agora, vai ser difícil, né? Nossa, vai dar muito trabalho, eu vou ter que sair do meu conforto. Então o Senhor entende que eu te amo, mas o Senhor aí, eu aqui. Quantas pessoas estão vivendo um cristianismo falso, tendo a certeza que estão adorando a Deus? Irmãos, a fé ela é inegociável. Não existe conversar, negociar, justificar o pecado. Não se mistura. E aqueles jovens entenderam isso. E Deus hoje te chama a entender isso também. Todos os dias, você e eu nos deparamos com momentos de se curvar. Se curvar à pressão dos amigos, se curvar à pressão no trabalho, se curvar diante de um salário, uma proposta maior, se curvar diante de um pecado normalizado, se curvar diante do que todo mundo está fazendo. Mas quando a música tocar, você vai permanecer em pé ou você vai se curvar? Não são as grandes decisões que definem tudo. Muitos de nós esperamos grandes acontecimentos para gerar mudança. Quando o decreto sair, eu volto para a igreja. Quando as coisas estiverem difíceis, eu me posiciono mesmo ao lado de Deus. Aí eu mudo. Irmãos, não funciona assim. Se você não tem força agora, sabe por que aqueles jovens, eles conseguiram ficar em pé diante da fornalha, diante daquela pressão? Porque eles aprenderam a resistir diante das pressões diárias, das escolhas simples do seu dia. Quando eles estavam sozinhos, eles aprenderam a resistir à tentação. O seu caráter é revelado quando você está sozinho. Quando você acha que não tem ninguém por perto, que está tudo bem. Que você acha que você está enganando a Deus. É aí que o seu caráter se mostra. Então são pequenas concessões, sabe? Pequenas brechas que são abertas para o pecado dia após dia, que criam grandes distâncias de Deus. E quando você menos percebe, você não quer vir na igreja, você não quer ler a Bíblia, porque é chato, é sem graça, mas é porque você já se afastou tanto, que você não consegue mais nem encontrar o caminho. Você nem sabe mais por onde começar. Se tornou tudo automático. Não há transformação, não há entrega. Mas hoje Deus te convida a se posicionar ao lado dele. Irmãos, o seu lugar no mundo, ele não é definido pelo ambiente, mas pelas escolhas que você faz dentro dele. Uma vez eu ouvi uma frase, eu nunca mais esqueci, que dizia assim: perca tudo, mas não perca Jesus. E ela é tão verdadeira, porque, irmãos, esse mundo, ele não compensa. Você tem ideia do quanto é triste você olhar para as pessoas que você ama e ver elas envelhecerem?
Ver aquela pessoa, né? Quando a gente tinha 10 anos, nossos pais, eles tinham mais vigor, mais força. E a vida vai passando tão rápido e tanta coisa acontece, tanta tragédia, tanta dor. Irmãos, esse mundo não vale a pena. É por isso que o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão de que se a pessoa vive na esperança só dessa terra, ele é o homem mais infeliz do mundo. E assim a gente vai vivendo o nosso dia como se a vida fosse um rascunho, como se a gente pudesse só levar. E o tempo passa, a gente perde as oportunidades. Esses eventos, eles são importantes, mas eles também passam. Agora, encontrar aquele que preenche as lacunas da sua alma, que preenche os buracos emocionais da sua vida, aquele que te enxerga e vê valor, aquele que te enxerga, que vê um amor, que vê esperança, que vê vida em você. Isso não tem preço. É isso que nós precisamos apontar para o mundo. E eu sei que às vezes você pode pensar, mas por que eu tenho que cantar? Né? Às vezes a gente vê a equipe aqui de louvor tão animada, né? Dando o seu máximo, aí você olha para a igreja e fala, por que você tem que cantar? Será que Deus precisa do meu louvor? Será que Ele precisa da minha adoração? Será que Ele precisa do meu sermão, da minha, né? Que eu leia a Bíblia? Irmãos, não é Ele que precisa de você. A ciência, ela diz que nós precisamos de 4 elementos básicos para a nossa sobrevivência: água, luz, alimento e ar. Mas quando nós vamos para a Bíblia, olha o que Jesus nos diz sobre esses elementos. O Éder vai ler para a gente? Em João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Olha o que Jesus diz sobre a água. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele não fala assim, olha, eu sei onde que tem água, olha, eu fabrico água. Ele diz, eu sou a água. Quando nós olhamos para o elemento da luz, olha o que Jesus declara em João, capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus nos falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele não fala, olha, vai para tal lugar que lá tem luz. Olha, eu fabrico a luz. Não, ele fala, eu sou a luz. Quando nós olhamos para o elemento do alimento, do pão da vida, olha o que Jesus declara em João, capítulo 6, no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que você precisa. Quando nós olhamos para o ar, olha o que Jesus declara em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós lemos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele soprou e teve vida. Surgiu fôlego de vida, porque Ele é o ar. Ele é o fôlego. É por isso que Jesus pede, que Jesus suplica, venha até mim, permaneça em mim. Larga os seus pecados e se junte a mim, porque eu sou a água, eu sou a luz, eu sou o fôlego, eu sou o alimento. E é isso que eu quero te dar. Você só pode viver em Jesus. Porque longe de Jesus, se você está longe dele, se ele é água, você vai ter o quê? Sede. Se você está longe dele, se ele é a luz, longe dele tem o quê? Escuridão, trevas. Se Jesus, ele é o pão, ele é o alimento, longe dele você tem o quê? Fome. Se Jesus, ele é o ar, ele é a vida, longe dele tem o quê? Morte, desgraça, é o fim. É por isso que Jesus te suplica, não é Ele que precisa do seu louvor, não é Ele que precisa aqui da sua adoração, é você que precisa dEle, porque existe vida nele. E é essa vida que Ele quer passar para você. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Mas para isso você precisa permanecer nele. E todo dia que você acorda,
Você não recebe a notificação de 24 horas de vida. Mas você sabe que você vai sair de casa, às vezes até dentro da sua casa, e você vai ter que lidar não com um leão, com inúmeros leões que querem te devorar. Satanás está ali na espreita, ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe daquele pecado que você vai cair facinho. Então ele trabalha de uma forma para te prender, te entrelaçar, para fazer você sentir prazer naquele pecado, para fazer você pensar que existe vida nele, quando na verdade nele existe só morte, escuridão. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Existem pecados que você luta, que você enfrenta. Agora existem pecados que você foge. Tentação sexual, pecado carnal, você não enfrenta, porque você perde, você foge. Por isso que fala, jovens, fujam da aparência do mal, corre, porque nesse âmbito, nessas questões, não existe pessoa forte. Ai, mas eu não caio, nisso não é o meu ponto fraco. Se você se acha forte, aí que está o perigo. Porque Deus, ele trabalha com fracos, com aquela pessoa que se sente fraca espiritualmente. Porque é essa pessoa que se torna totalmente dependente dele. Irmãos, sem Deus nós não somos nada. Mas Deus, nesta manhã, ele convida você para que você se entregue a ele. Para que você tenha coragem de se posicionar em um mundo que mesmo que as pessoas digam, olha, você está errado. Sabe, que zombem de você. Você não tenha vergonha, porque você sabe que o seu lugar não é aqui. Que aqui nós estamos só de passagem, e uma passagem muito rápida. Ontem eu estava conversando com as meninas, a gente estava até pensando, daqui 100 anos, e jogando muito alto, não vai ter ninguém aqui. Então por que você se preocupa tanto, né, em viver para satisfazer essas pessoas, para ser aceito? Se quem precisa te aceitar é Jesus. Eu e o Johnny vamos cantar uma música agora. Irmãos, não foque em nós, foque em Jesus. Eu espero que você escolha hoje, que você não deixe para depois, porque o depois a gente não tem, a gente tem o agora. Nós não sabemos o que pode acontecer quando a gente sair por essa porta. Então não espere mais. Escolha ser esse jovem, essa pessoa de valor para Jesus. Enxergue com os seus olhos que Jesus está voltando, com os olhos da fé. Veja as profecias se desenrolando do jeito que já está diante dos nossos olhos. E reconheça que Jesus está voltando e que eu e você precisamos nos posicionar ao lado dele. Menor que a mão de um homem, silêncio e respeito contidos no tempo. Momento chegou, arco-íris no breu, mancha escuro no céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem.
Como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Amém? Louvado seja Deus, porque Ele está voltando. E dessa vez vai ser para sempre. Que você e eu possamos estar neste lugar, preparados para a volta dEle. Oremos. Pai Santo, ó Senhor, como nós almejamos esse dia. Olhar para as nuvens e ver o Senhor voltando. Enxergar a Tua glória, a Tua majestade com inúmeros anjos. Mas nós queremos estar em pé. E mesmo que a morte já tenha chegado para nós, nós esperamos ser acordados, levantados da sepultura pelos Teus anjos. Esperamos que o Senhor olhe para nós e diga: venha, servo bom e fiel. Senhor, se não for essa esperança, de nada vale essa vida. E neste momento eu te suplico que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor ajude cada irmão, que o Senhor ajude cada jovem, cada adolescente que está passando por dificuldade, que está passando por provas, por tentações, que olha para ele mesmo e acha que não tem jeito, mas que o Senhor mostre que há esperança em Cristo Jesus. Que a esperança de todos aqui possa ser levar o Senhor para as outras pessoas, possa ser apresentar Jesus Cristo para as outras pessoas, para que assim nós possamos fazer parte dessa obra maravilhosa, de apressar a Tua volta, e que nós todos possamos estar reunidos, como neste momento, durante a eternidade nos céus, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.